né? Isso é importante da gente falar também. Né? O papel dos historiadores, né? Assim, o Luís XIV ele contratou mais de 80 historiadores que tinham a incumbência de que registrar a história, o dia a dia, os feitos gloriosos assim do rei, para que isso ficasse não só como registro no presente, mas no futuro, né? Que os feitos gloriosos de Luís XIV fossem toda hora lembrados, né? Ao longo da história, e que, digamos assim, a magnitude, né, a força, né, de Luís XIV nunca fosse esquecida, né? Outra coisa, a pintura foi muito importante, os retratos feitos pelos pintores, os retratos feitos para o Luís XIV eram muito importantes, porque eles também eram uma representação. Por exemplo, em festas populares, eles colocavam um retrato do Luís XIV, simbolizando como se o rei estivesse ali. E aí, as pessoas, por exemplo, elas não poderiam dar as costas para o retrato, que era como se você estivesse dando as costas para o rei, né? Então, assim, a pintura, ela fazia com que o rei tivesse presentificado em várias ocasiões ali. Então, cada retrato do rei espalhado pela França era como se o rei estivesse ali em carne e osso, né? Essa ideia de que, né, como o rei não poderia estar em todos os lugares, em todos os momentos, então essa pintura ela faria esse papel de presentificar, de materializar a figura do rei naqueles locais, né? Isso fazia com que as pessoas não só respeitassem o rei, mas lembrassem da glória dele toda hora, né? Bem, esculturas equestres, né, assim, que eram monumentos espalhados pelas praças de Paris e de outras grandes cidades da França, eram importantes porque, assim, por exemplo, colocavam Luís XIV empinando um cavalo com a armadura militar, empunhando uma espada, né? Isso, digamos assim, fazia as pessoas acreditarem, digamos assim, né, nessa força, digamos assim, de Luís XIV como um grande soldado, como uma pessoa corajosa, como um homem que ia à guerra, que defendia os franceses, né, acima de tudo, um líder militar, assim, muitas vezes, inclusive, assim, Luís XIV ele foi representado como Alexandre o Grande, como Carlos Magno, como esses grandes conquistadores da história, né? Então essa ideia de consolidar a imagem de Luís XIV como um homem bravo, um militar exímio, um militar, digamos assim, digno, né, assim, da comparação dos maiores generais assim de toda a história, né? Inclusive assim já assim comparações dele, por exemplo, com Júlio César, com Otávio Augusto, enfim, né? Então existe, né, essa função aí das esculturas equestres que colocavam, né, Luís XIV como, né, um grande estrategista militar, um grande general, um grande conquistador, um grande soldado, né, um homem guerreiro, um homem corajoso. Outra coisa, os teatros e os balés, né, que eram encenados nas cidades francesas, né, que contavam a vida de Luís XIV, né? Então, desde do nascimento dele até a fase adulta, os feitos assim pela vida, tudo isso era mostrado para a população, né, para que a população adorasse, para que a população, digamos assim, ficasse, né, digamos assim, magnificada, né, com os feitos de Luís XIV, a utilização do teatro e do balé, né, que eram narrativas, né, gloriosas da vida do rei. Outra coisa importante são as moedas, né? O Luís XIV ele se utilizou de uma tática que já era desenvolvida lá na época do Império Romano pelos imperadores, que é o que? Cunhar moedas com a sua face, com o seu busto, né? E fazendo com que a população então reconhecesse os traços, né, da fisionomia do rei, né? Então a moeda antes ela era como se fosse a fotografia hoje. Na época que os impressos de imagem não eram, né, tão difundidos quanto é hoje, obviamente, por exemplo, a fotografia só foi aparecer em 1839, né? E antes disso você tinha xilogravura, mas mesmo assim a reprodução de xilogravura não era tão fácil assim.
Então a moeda, a cunhagem em metal, né, era uma forma de você divulgar a imagem da pessoa, né? E então as pessoas elas conheciam a fisionomia, os traços, né, de Luís XIV, né, através aí, por exemplo, da cunhagem de moedas. Então toda pessoa, por mais pobre que seja, assim que ela fosse, ela tinha pelo menos assim contato com uma moeda, né? E aí então ela reconhecia na moeda o rosto de Luís XIV, né? E não só o rosto de Luís XIV, porque muitas vezes as moedas também elas imprimiam aí nelas, né, os símbolos de Luís XIV, por exemplo, o sol. Então essa ideia de que Luís XIV brilha, de que Luís XIV está acima de todos, né, de que a luz que nos ilumina vinha de Luís XIV, essas coisas todas, né? A tapeçaria também foi muito utilizada, né? Você contar a história de Luís XIV em tapetes, né? As imagens feitas nos tapetes, os bordados feitos nos tapetes, né? Eles ajudavam também as pessoas a memorizar e com isso reconhecer a grandeza de Luís XIV. Então, através dos tapetes eram contados, por exemplo, né, as suas vitórias em guerra, as suas conquistas militares, o casamento dele, né? Então, assim, o nascimento de seus filhos. Então, tudo que envolvia a vida de Luís XIV era contada nos tapetes, né? Assim, tapetes esses que eram vendidos por toda a França. Então, em casa, as pessoas tinham, né, imagens que lembravam a glória da vida de Luís XIV. Enfim, vou terminando por aqui, já deu quase 40 minutos de aula, já está um pouco longo demais, para não ficar enfadonho, né, eu vou parar por aqui, mas a ideia é essa, né? Nessa última parte da aula eu quis mostrar o valor da imagem, essa retórica imagética, que ajudou a afirmar o poder do Luís XIV. Por isso, e muito por isso, por essa propaganda, né, por essa retórica imagética, assim, através da arte, inclusive, que Luís XIV conseguiu introjetar na cabeça de seus súditos essa ideia dele ser o maior dos monarcas e um rei com o tal do poder absoluto, né? Um rei absolutista, né? Grande parte desse poder absoluto de Luís XIV, né, ele só pôde ser consolidado através dessas amplas, dessa ampla utilização das artes, dessas artimanhas retóricas, né, que fizeram com que as pessoas elas aceitassem, elas digamos, introjetassem nelas, assim, nas suas mentes, essa obediência ao poder do rei Luís XIV, tá? A gente se encontra aí numa próxima videoaula, tá bom, gente? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.